Esta pacha rentiqueira. Olá, parentes! Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age de APK com apoio da UGuia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. Hoje, 8 de março, é uma data símbolo do Dia Internacional da Mulher. Porém, a força, a luta, a resistência e persistência da mulher e da mulher indígena acontece todos os dias. Dizemos não à violência contra todas as mulheres e que a vida das mulheres indígenas importam. Parentes, fiquem ligados. Cuidem o calendário de vacinação de cada região dentro da comunidade e mesmo após tomar a vacina, ainda é necessário continuar usando máscaras para a prevenção da Covid-19, assim como evitar aglomerações, rodas de tereré e manter a higienização das mãos. Já de vacinar que xixentequeira. Vacina contra coronavírus ou uma rema. Retalo tarire, awaqueira oi puhu direito rouha uma vacina ha era nieve ou índia ve campanha de vacinação. Coaco vacina ou uma rema onde testar uma Brasil pe. Ha retal tetã comum durhe. O peangui ha é seguro. Já ura monda jai como anco bairama. Vacina ha eu de japô ou mombar ha wanyanderete com basipga rupe. Uma rende avembase pra rua, vacina, nhane putum onde a putarra uma preparado, e caturra unha dembareteixo pé. Umarupi, dai poriramonguare vacina, retanha de gentequeira uma numba asiguassurupi, o gueru é que caraiqueira. Co angarupi de coama vacina, pemba assupe, ba assimbarete sarampo, paralisia infantil, ratétano. Na minha renduvei, terá o putai cangu. O minha proteção o ima umanja de vacinar o manter. Com anga, te cotemendia de vacinar no manoi ranguanhaneiro queira. Andorroi rang hospital pe coronavírus gui. A ninja que ride, vacina e porã. Nhemboeiro PVAV, ponhanha na queira, máscara, vacina o mombiro upembaçu. Vacina raenha nerembiporu, nhamocanin rangua coronavírus mesmo. Já de vacinar que xequentequeira. No sé qué tiene las flores, llorona.
las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? No creas que porque canto, llorona, tengo el corazón alegre. No creas que porque yo canto, llorona, tengo el corazón alegre. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar ya no se puede. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar ya no se puede. Olá, eu sou a Tati Caiuá e essa é a Rádio Ágil Orerecô, onde além do momento cultural com os grupos Native Song, Olox e Carmen Goiti, teremos a presença de Magda Pucci falando na 5ª Bienal da Psicanálise e Cultura. Magda vai falar sobre musicalidade e expressão em diferentes contextos inseridos na música brasileira. Magda Pucci é musicista, arranjadora, compositora, produtora, intérprete e pesquisadora de diferentes povos há mais de 20 anos. Eu estou muito honrada de estar aqui nesse evento tão importante. Queria fazer meus agradecimentos especiais a Cibele Labate, a Josimara, a Denise e ao Júlio, e que foi intermediado esse convite por uma grande amiga minha, Débora Melém, que está aqui.
amiga de infância, e eu estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês. E estou muitíssimo honrada de estar no mesmo espaço que o Ailton Krenak, que é uma figura que eu admiro muito e que acho que é um norte para todos nós, num momento em que a gente está vivendo uma situação bastante complexa, e o Ailton é uma luz para a gente se inspirar e ter como norte nas palavras. O meu lugar de fala aqui é de alguém que tem um respeito imenso pelos indígenas de todo o Brasil e do mundo, e que passou uma grande parte pesquisando e cantando e tocando músicas de diferentes lugares do mundo. E isso me transformou muito como artista, como musicista, porque eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer outras formas de ver o mundo, outras maneiras de fazer música. Isso acabou influenciando de forma bastante intensa a minha maneira de fazer música, mais do que ser apenas uma intérprete de algum gênero já pré-estabelecido, seja o MPB, o rock ou a música erudita. Então isso acabou fazendo com que eu me entrasse em outros mundos, em outros universos, dentre eles a própria antropologia, que tem sido uma base bastante importante na minha formação. E a gente percebe, né, o quanto que a gente ainda vive num mundo monocultural, né, e quando a gente olha para o mundo indígena com mais de 300 povos, falando mais de 180 línguas, a gente percebe que o Brasil é pluricultural, né? É um país que tem muitas cores, muitas línguas, muitos sons, muitas músicas, para além daquilo que a gente entende como música brasileira, né? Então, quando as pessoas me perguntam, o que você faz? O que você faz? Que música você faz? Eu falo, faço músicas do mundo e muitas músicas do Brasil, porque o Brasil tem muitas músicas. E boa parte dessas músicas são feitas pelos povos indígenas que aqui vivem. Então, num país que tem essa diversidade tão grande, o ser humano não é uma experiência única, são experiências diversas. E a gente tem que começar a prestar atenção nisso, começar a olhar e ouvir essas pessoas. Então, uma pequena parte dessa diversidade tem ocupado o meu interesse há mais de 2 décadas. E eu sei que é impossível, numa única vida, a gente conhecer tudo o que acontece de música no mundo. E levando em consideração uma falha muito grande na nossa formação, que é o fato da gente não conhecer, não estudar, não ter contato com as culturas indígenas, não saber sobre a história desses povos. A gente sempre vê um lado da história que menospreza e coloca os indígenas num espaço de total invisibilidade, e com falhas terríveis na interpretação desses fatos, afora a omissão de muitos fatos que aconteceram com os indígenas, a gente acaba, na nossa formação como um todo aqui no Brasil, desconhecendo boa parte do que acontece nesse universo, né? E a gente cresce assim, a gente acha que é assim e acaba não questionando de uma forma extremamente opressora. E quando eu comecei a investigar, a pesquisar por minha conta, de forma totalmente autônoma, e depois, obviamente, que eu fui buscar a ciência, fui para ciências sociais, como é o caso da antropologia, eu comecei a perceber que tinha uma produção imensa já acontecendo nos meios acadêmicos, mas que nós, pessoas que estávamos do outro lado da academia, tínhamos pouquíssimo acesso. E foi por conta dessa percepção de ver que havia um hiato muito grande entre a academia e a sociedade, o público em geral, que eu resolvi tentar quebrar, furar alguns pedaços desse muro, que é trazer essas várias pesquisas, e principalmente na área da música indígena, para os músicos, para professores, para pessoas que tinham interesse e que tinham muita dificuldade de acessar esses repertórios. Então, até hoje eu ofereço oficinas e cursos também com a colaboração de vários músicos indígenas, no intuito de romper essas fronteiras, para que a gente possa ter um contato mais direto e possa ouvi-los com mais atenção.
Mas a gente ainda percebe que essa barreira ela é muito grande, é uma muralha de preconceitos contra os indígenas, que ainda são vistos como seres primitivos, inferiores, considerados um obstáculo para o desenvolvimento do país. Então, romper com essa mentalidade demanda muita tenacidade de ambos os lados. A gente ainda ouve gente dizendo que tem muita terra para pouco índio, que os índios não gostam de trabalhar, que são preguiçosos, que se usa celular ou computador não é índio. Ainda hoje, em pleno século XXI, a gente ouve essas ideias preconceituosas, falsas, que são repetidas ad infinitum e que mantêm a invisibilidade desses mais de 300 povos. E se a gente conhece mal a história desses povos indígenas, o que dirá então da música que eles fazem? E a música também é vista nos meios musicais em geral como uma expressão de menor interesse, né? Sempre ela é feita dos nãos. Ah, essa música não tem ritmo, essa música não tem afinação, essa música não tem muitos instrumentos, mas essa música só canta em uma voz. Então, em geral, os músicos também acabam encarando a música indígena como algo menor, de pouco interesse. Então, foi um grande esforço da minha parte para buscar entender melhor isso e dizer, não, essa música é extremamente complexa, é uma música que precisa ser entendida dentro do seu contexto e é uma música que precisa realmente passar por outra escuta, por uma escuta mais atenta, uma escuta mais sensível, porque em geral a nossa escuta é apressada, é uma escuta que não dá tempo para ouvir sutilezas e muito menos para ouvir, às vezes, horas de um ritual, de cenas que acontecem ao longo de um dia todo e a gente não tem mais tempo para isso. Então, sim, a gente precisa exercitar essa outra escuta, uma escuta demorada, né? Uma escuta que tenta também conhecer os seus contextos. Eu acho que isso é um dos grandes desafios nossos, não só em relação à música indígena, mas a qualquer outra música que não seja a música hegemônica, que é a que toca no rádio, que toca na televisão, né? Outras formas de se fazer e pensar sobre a música. Eu estou falando aqui de músicas indígenas tradicionais, mas claro que existem indígenas que estão fazendo rap, funk, música sertaneja, eletrônica, e também estão se apropriando de outras ferramentas e outras linguagens artísticas para dar o seu recado para essas pessoas que têm os ouvidos muito apressados. Bom, e quando a gente está falando nessas músicas indígenas, a gente está falando de alteridades sonoras, alteridades musicais. E aí, nesse espaço, a gente tem que entender que se a gente não se percebe como outras maneiras de se fazer música, a gente vai sempre achar que é esquisito, que é estranho, que está fora do escopo de escuta, né? Então, eu, como diretora musical do Grupo Mauaca, que se especializou em cantar em mais de 20 línguas, em cantar em búlgaro, finlandês, árabe, japonês, línguas espanholas, e eu resolvi então que eu deveria também cantar em línguas indígenas, brasileiras, porque isso era uma falha no percurso do grupo, a gente não se enveredar pelas sonoridades das diversas línguas que existem aqui. Obviamente que não dá para cantar em todas elas, mas eu comecei a buscar um repertório, músicas em CDs, LPs, alguns muito antigos, com muitos ruídos, como os do Roquete Pinto, gravados no início do século passado, e começar a ouvir essas músicas e tentar entender isso de alguma maneira, né? E o meu primeiro contato assim real, né, com a música indígena foi através de uma gravação num LP chamado Paiter Merevá, uma música chamada Coichangaré, cantada pelo Uratana, e era um canto antropofágico, na realidade um canto de um povo inimigo desse povo, do Paiter Suruí, e que ameaçava os Paiter de morte. E era um canto bastante tenso, e eu me apaixonei pela melodia, pela maneira como a melodia era construída, pela qualidade vocal do cantor, por tudo que aquela música representava. E eu, já produzindo o segundo disco do grupo, resolvi incluir, assim, fiz um arranjo rapidamente no estúdio, num grande insight, assim, e abri o disco
com essa música, Coitiangaré, que até hoje é cantada pelo grupo, não só para o público adulto, como para o público infantil, que é apaixonado por essa música. É uma música que promove um impacto muito grande na plateia, sempre que a gente canta. Porque ela é uma música que tem uma força imensa e que tem uma maneira, mesmo que as pessoas não entendam as palavras, ela tem uma maneira de impactar extremamente interessante. Na sequência, a Betty Mindlin, uma antropóloga e escritora, ouvindo essa gravação, ficou muito interessada e a gente se transformou em grandes amigas e ela me convidou, então, a fazer um trabalho maravilhoso, que foi a organização, a catalogação e a digitalização do acervo sonoro dos Paiter Suruí, desse mesmo grupo. E ela desenvolveu uma longa pesquisa desde o final da década de 70, por mais de 30 anos, gravando narrativas míticas e cantigas desse povo. E ela tinha ali um momento da história muito importante, que foi o primeiro contato com o homem branco. Então ela tinha um registro de um momento muito especial, com narrativas que contavam desde da criação da humanidade até com os conflitos que aconteceram na década de 70, durante a ditadura, com aquele povo. Então eu conheci os Paiter ouvindo gravações, ouvindo os sons deles, ouvindo as vozes do Dick Boba, do Nhacamã, do Perpera e tantos outros cantores e narradores, e eu ia me embrenhando naquele universo sonoro que ia me levando para aquele lugar, mesmo estando na minha casa. Então foi o som que me levou até os Paiter Suruí. E depois a gente passou a fazer uma série de oficinas com os professores, jovens professores Paiter, com os Corubei, que são as pessoas mais velhas, os sábios que dominam todos esses conhecimentos e saberes. Então ali eu fui conhecendo as várias categorias vocais, as músicas de catacoquinho, os cantos de guerra, os cantos de caça, os cantos de fazer xixa e muitas outras situações onde a música estava sempre presente. E aí eu fui entendendo então como é que essas músicas aconteciam dentro desse ambiente dos Paiter Suruí. E essas gravações elas foram transformadas em material digital, que foi base para essas oficinas de transcrições e tradução dessas narrativas e dessas cantigas, e se transformou num material escolar e reacendeu um interesse especial dos Paiter por esse mundo ancestral que eles estavam naquele momento perdendo um pouco. Então foi muito bacana observar como é que essas gravações suscitaram esse renascimento do interesse pelos cantos tradicionais dos Paiter.
E logo após essa experiência, que durou mais ou menos uns 4 anos, e foi durante o meu mestrado em antropologia, aí eu fui conhecendo mais e mais músicas, muitos LPs e CDs, alguns deles gravados inclusive pelos próprios indígenas ou por associações indigenistas, e fui criando realmente um grande arsenal de músicas que até então me eram totalmente desconhecidas. E eu ali ouvi muitas pedras preciosas, pérolas musicais, que eu quis então fazer recriações com o meu grupo Mauaca, num projeto que eu dei o nome de Rupestres Sonoros. E esse projeto ele relacionava as músicas que eu vinha pesquisando e que traziam momentos do cotidiano e dos rituais de diferentes povos indígenas com as cenas dos rupestres da Serra da Capivara e de Monte Alegre. Então eu percebia que tinha uma relação muito próxima entre aquelas cenas nas pedras com as músicas, com as temáticas das músicas que nós estávamos recriando em arranjos com música eletrônica, com outros elementos, enfim, foi um trabalho poético, criativo, né, no sentido de realmente trazer aquele repertório para outros tipos de abordagens musicais. E aí eu, quando vi aquelas cenas com vários homens com mãos para cima, com cocares, com luzes por trás, eu pensava, quem são essas pessoas nessas pedras, esses xamãs cantando? Eles estão cantando e dançando para o céu não cair, eles estão cantando e dançando para que ele se mantenha suspenso, né? E aí lendo Davi Copenaua, Ailton Krenak, eu fui percebendo a importância do dançar e do cantar para esses povos que há mais de 30 mil anos vêm fazendo isso, e a gente insiste em não prestar atenção nisso, considerando uma musiquinha menor, um movimento não tão interessante. Então a gente tem que realmente olhar com outros olhos e ter uma outra escuta para isso que os povos indígenas fazem há tantos mil anos. Então, para a gente não deixar cair esse céu, a gente tem que manter esse canto e essas danças em curso, né? Não só os povos indígenas, mas nós que não somos indígenas, mas que precisamos também manter essa chama. Isso é muito importante. Então eu percebi que esse projeto que eu fui fazendo, ele estava me aproximando de algo muito mais profundo do que simplesmente algo pictórico e sonoro. Eu estava me aproximando de simbolismos muito profundos. E na sequência a gente teve uma grande sorte de conseguir fazer uma turnê pela Amazônia, e a gente passou a conviver com 6 grupos indígenas diferentes, os próprios Paiter, que eu já conhecia, os Icolém Gavião, os Caritianos, Runicuim, Cambeba, e a comunidade Baiaroá, que era um grupo que vivia na periferia de Manaus, que eram pessoas que vinham pertencentes aos povos do Rio Negro. Então a gente teve um panorama muito diverso sobre as diversas músicas que essas pessoas faziam, e foi um contato direto. A gente ia até as aldeias deles, passávamos o dia ali ouvindo eles cantarem, contarem as histórias, e a gente olhando no olho deles e cantando junto com eles, e a gente cantava para eles, eles cantavam para a gente trocou muitas figurinhas, e ao final, no dia seguinte, eles iam até a cidade e eram convidados especiais nossos no espetáculo que a gente apresentava nas capitais desses estados. E foi uma experiência incrível, porque a gente percebia que a plateia reagia de uma forma extremamente catártica, as pessoas batiam os pés, aplaudiam muito, urravam, e realmente a presença daquelas pessoas no palco era algo que realmente motivava e movimentava muito emocionalmente o nosso público. Isso foi muito interessante, a gente ficou muito movido por tudo o que aconteceu ali. Então a gente sempre diz que é o Mauaca antes da turnê e o Mauaca pós-turnê à Amazônia, porque realmente foi um divisor de águas, não só para todos os músicos do Mauaca, como para vários indígenas que a partir de então começaram a se apresentar e ter uma atividade artística mais presente. Então foi muito importante
criar esse olhar afetivo, essa escuta diferenciada, entendendo as demandas de cada um, olhando no olho das pessoas e conhecendo de perto quem eles eram, né? E até hoje são pessoas com quem eu convivo, eu troco ideias, trocamos WhatsApp, enfim, a gente manteve essa relação. Alguns deles participaram de shows do Mauaca aqui em São Paulo, em Brasília e outras cidades. Então, realmente, esse contato foi algo que eu considero um divisor de águas para mim como artista. Esses encontros, eles foram registrados em um documentário que não é um filme etnográfico de forma alguma, ele é um registro dessa experiência transformadora, tanto para o Mauaca quanto para essas pessoas que estavam ali, como, por exemplo, o Suruí, que é o trechinho que a gente vai ver agora desse documentário chamado Cantos da Floresta. Então, vou pedir aqui para o Lande colocar um trecho que é um encontro com os Paiter Suruí, lá de Rondônia. Suruí, também em Rondônia, numa outra cidade chamada Cacoal, a gente foi até a aldeia deles. Saudade na nossa linguagem é Xixumahar. Xixumahar? Xixumahar. Cadê? Chamei saudade de alguém, né? E a gente também fez uma roda de música, a gente cantava para eles, eles cantavam pra gente. Interação de um povo indígena com um povo não indígena. Essa troca de experiência, essa troca de conhecimento é um lado positivo para a gente. Esse show com o Mauaca é um momento único pra gente. É uma experiência boa. Bom, sempre me emociono quando eu vejo essas cenas. Bom, depois dessa experiência musical com esses grupos na Amazônia, muitas perguntas brotaram, questionamentos, reflexões, que acabaram sendo o mote da minha tese de doutorado, em que eu fazia exatamente essas perguntas. Se era possível a gente fazer uma música que faz parte de rituais em outros contextos, né, dentro de um palco, num teatro. Se era possível transpor uma ideia musical, mantendo o respeito a essas comunidades, de que maneira isso poderia ser feito sem que isso os desrespeitasse. E será que essas performances que eu vinha fazendo era uma forma de iluminar essas comunidades consideradas subalternas, procurando também um processo de decolonização? E aí eu percebi que o fato da gente ter os indígenas junto com a gente no palco fazia toda a diferença e que era fundamental essa presença deles. E a partir de então eu comecei a trabalhar com os indígenas, fazer música com eles, pensar com eles. Então eu resolvi organizar alguns projetos, como oficinas e livros, em que eu busquei a colaboração dessas pessoas, fazendo
a revisão do texto, sugerindo temas e informações que eu considerava importantíssimas de estarem constando nesse material. Então, mais do que objetos de estudo, né, como durante muito tempo os indígenas foram, eu queria que eles fossem protagonistas e eles pudessem falar, escrever, estar no palco, dançando, cantando e fazendo a sua música para que mais e mais pessoas pudessem conhecê-los. Então, eu entendo que a gente está num processo de criar pontes, diálogos, caminhos de interseção para que os indígenas não sejam mais apenas objetos de estudo. Eu acho que isso é uma mudança, é um novo paradigma que a antropologia também está adotando e que está muito atravessado pelo processo de decolonização que a gente está tentando colocar hoje nas ciências, nas ciências em geral. Então, nesse sentido, eu tenho buscado, através de processos e projetos didáticos, introduzir cada vez mais parte dessas informações de culturas indígenas diferentes para professores, educadores musicais, pessoas interessadas em geral. Tenho dado muitas oficinas, quase quando possível, com a presença do Iban Runicuim, da Joana Ticuna. Recentemente eu fiz com os Funiô, lá de Pernambuco, exatamente com esse intuito da gente romper essas fronteiras, né, da gente abrir esses espaços, abrir essas pontes.
a Tati Kaiowá, comunicadora indígena da Rádio Ajorerecô, ação de jovens indígenas de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até a próxima, parentes! Essa é a Rádio Age, ação de jovens indígenas de Dourados. Estamos também no YouTube, Facebook e Instagram. E todo sábado à tarde aqui, na Rádio Boa Nova FM 87,9. Até a próxima, parentes!